E se eu te dissesse que o nosso universo inteiro pode ter nascido dentro de um buraco negro e que um físico renomado acabou de revelar o que realmente existe lá dentro? Uma citação de Miokaku diz: buracos negros são o campo de testes do divino. Perto deles, o tempo colapsa, o espaço colapsa e as leis da física, como conhecemos, entram em colapso. Miokaku finalmente descobriu o que existe dentro de um buraco negro. Buracos negros são considerados os objetos mais misteriosos do universo, lugares onde o espaço-tempo e a matéria entram em colapso. Mas, por muito tempo, o que realmente se escondia além do horizonte de eventos permaneceu um mistério não resolvido. Novas teorias, observações revolucionárias do telescópio James Webb e ideias inovadoras da gravidade quântica agora estão lançando luz sobre essa escuridão. O que veio à tona vai mudar para sempre nossa visão do universo. Imagine um lugar onde o tempo para, o espaço se enrola sobre si mesmo e todas as quantidades físicas conhecidas disparam rumo ao infinito. Esses lugares são tão extremos que até os físicos mais experientes prefeririam correr para a saída de emergência. Buracos negros definitivamente não são apenas objetos comuns no espaço, mas os fenômenos mais insanos que o universo tem a oferecer. O físico Miokaku chama esses lugares infernais de laboratório de testes de Deus. E isso não é por acaso, pois aqui, na vizinhança desses gigantes escuros, tudo aquilo que achamos que sabemos sobre as leis da natureza simplesmente quebra. Espaço e tempo, energia e matéria. Tudo que conhecemos começa a se comportar de maneira diferente. À primeira vista, alguém poderia pensar que buracos negros são apenas aspiradores gigantes no espaço. Mas se olharmos mais de perto, eles são muito mais misteriosos e talvez até mais criativos do que jamais poderíamos imaginar. Buracos negros, criadores extremos e secretos no universo. Eles são as novas superestrelas entre os fenômenos cósmicos. Por muito tempo, os pesquisadores pensavam que esses gigantes negros eram apenas relíquias de estrelas mortas ou centros de galáxias. Agora, no entanto, está cada vez mais claro que eles são muito mais do que isso. Claro, esses grandes pontos negros de destruição e vazio sempre foram impressionantes, extremos e misteriosos de certa forma. Mas agora, o significado desses objetos está ganhando uma nova dimensão. Miokaku publicou inúmeros livros e artigos sobre buracos negros e outros tópicos da física moderna. Muitos anos atrás, ele já via esses objetos como entidades misteriosas no universo, cuja importância pode ter sido subestimada por muito tempo. As descobertas mais recentes da missão James Webb reforçam essa visão. Agora sabemos que galáxias e buracos negros existiam muito antes do que se pensava. Imagens do telescópio mais poderoso do mundo mostram evidências de que buracos negros gigantes podem ter existido até mesmo antes das primeiras galáxias e estrelas. Isso representa um paradoxo científico. Segundo a compreensão atual, buracos negros se formam quando estrelas massivas queimam todo o seu combustível e colapsam, ou seja, depois que as estrelas são formadas. Mas se os gigantes negros estavam lá primeiro, o papel deles no universo pode ser muito mais fundamental. Buracos negros são lugares onde as leis conhecidas da física atingem seus limites. Sua densidade é tão alta que nem mesmo a luz pode escapar de seu campo gravitacional. Uma vez que algo cruza o horizonte de eventos, não pode mais escapar da força do buraco. O raio do horizonte de eventos é descrito pelo raio de Schwarzschild. Para um objeto com a massa do nosso Sol, esse raio é de cerca de 3 quilômetros. Um buraco negro com a massa da Terra teria um raio de Schwarzschild de apenas 9 milímetros. Toda a massa do planeta comprimida em uma esfera do tamanho de uma ervilha. A gravidade nessa fronteira é colossal. Próximo ao horizonte de eventos de um buraco negro estelar,
O espaço-tempo pode estar tão curvado que um segundo pode durar anos para um observador externo. Albert Einstein descreveu esse efeito da dilatação gravitacional do tempo em sua teoria geral da relatividade, quando os buracos negros ainda eram apenas teoria. Buracos negros possuem apenas 3 propriedades mensuráveis: massa, momento angular e carga elétrica. Todas as outras características da matéria colapsada são perdidas. Os cientistas chamam isso de teorema sem cabelo. A maioria dos buracos negros conhecidos são eletricamente neutros, mas podem girar em sua borda a velocidades próximas à da luz. A densidade também é extrema. Um buraco negro com a massa da Terra pode ser mais denso que o núcleo de um átomo. Por fim, a pressão e a curvatura do espaço-tempo no centro, na singularidade, são matematicamente infinitas. É aqui que todas as teorias conhecidas falham, o que torna os buracos negros os laboratórios supremos da física. Eles podem até conter a chave para uma nova e mais profunda descrição da natureza. A massa dos buracos negros varia muito. Os estelares pesam de 3 a 20 massas solares, os médios de 100 a 100 mil, e os supermassivos, no centro das galáxias, chegam a bilhões. Sagitário A, no centro da nossa Via Láctea, é relativamente pequeno, com cerca de 4,3 milhões de massas solares. Todos esses números e extremos são superlativos. No entanto, o verdadeiro segredo desses objetos pode estar no pequeno, quase imperceptível. Se os buracos negros forem, na verdade, buracos de minhoca ou portais dimensionais, eles também podem ser criadores. Se acreditarmos em Miokaku, nem precisamos imaginar além dos limites do nosso universo. Pode ser que os buracos negros sirvam como recicladores gigantescos de energia e matéria dentro do próprio universo. O paradoxo da informação pode nos apontar na direção certa. Esse problema não resolvido da física moderna gira em torno da pergunta: o que acontece com a informação quando ela cai em um buraco negro? Segundo as leis da mecânica quântica, a informação é a base da matéria e nunca pode ser completamente perdida. Isso significa que, se soubermos o estado quântico exato de uma partícula, sua história pode sempre ser reconstruída, ao menos em teoria. Mas isso não funcionaria em um buraco negro se esses lugares servirem apenas para destruição. Um objeto que cai em um buraco negro desaparece atrás do horizonte de eventos, deixando de ser visível para qualquer observador externo, e sua informação também deixa de ser acessível. Assim que o próprio buraco negro finalmente evapora, através do que se conhece como radiação Hawking, descrita teoricamente por Stephen Hawking em 1974, a informação que ele continha também desapareceria. Isso, porém, seria uma grave violação das leis da mecânica quântica. A relatividade geral afirma que a informação desaparece para sempre atrás do horizonte. Já a física quântica diz que isso não pode acontecer, ou seja, duas teorias fundamentais da física oferecem respostas contraditórias. Hawking provou que uma pequena quantidade de radiação realmente escapa do buraco, aparentemente de forma puramente térmica, mas isso ainda não é certo. É totalmente possível que a informação também escape do buraco negro de uma forma que ainda não compreendemos. E essa ideia é empolgante. Se a informação realmente sair novamente, ela poderia ser reciclada, por assim dizer, e se tornar matéria-prima para o universo. Buracos negros deixariam então de ser apenas máquinas de destruição e passariam a ser também criadores. O princípio holográfico vai ainda mais longe, afirmando que a informação permanece armazenada no horizonte de eventos. Se os buracos negros não forem verdadeiras singularidades, mas sim transições para outros espaços-tempos, a informação poderia migrar para outras dimensões ou universos e ser reciclada por lá.
O modelo holográfico, em especial, está ganhando relevância na pesquisa atual. Ele assume que toda a informação está armazenada na superfície do horizonte de eventos, como se fosse um holograma que cria uma imagem tridimensional a partir de uma estrutura bidimensional. Nesse cenário, os gigantes negros seriam ao mesmo tempo lixeiras cósmicas, máquinas de reciclagem gigantes e projetores do universo em que vivemos. A teoria geral da relatividade, da equação à realidade. Por muito tempo, a existência de buracos negros foi apenas uma fórmula entre as anotações de Albert Einstein. Depois, eles se tornaram uma das previsões teóricas mais impressionantes da física moderna. A teoria geral da relatividade descreve a gravidade não mais como uma força invisível no espaço, mas como uma curvatura do espaço-tempo causada pela massa e pela energia. O físico alemão Karl Schwarzschild trabalhou numa solução exata das equações de campo de Einstein e encontrou uma fronteira estranha em seus cálculos, que mais tarde se tornaria conhecida como o raio de Schwarzschild. No início, essa fronteira marcava apenas uma região do espaço onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Por volta de 1916, esse resultado era visto como uma curiosidade matemática. Ninguém acreditava seriamente que tais objetos pudessem de fato existir. Somente décadas depois, os físicos começaram a levar essas soluções a sério. Nas décadas de 1960 e 70, o interesse por fenômenos astrofísicos extremos cresceu. Foi reconhecido que estrelas com mais de 3 massas solares não terminam seu ciclo de vida como estrelas de nêutrons, mas podem colapsar completamente sob sua própria gravidade, formando um ponto de densidade infinita, uma singularidade, cercada pelo chamado horizonte de eventos. A teoria geral da relatividade forneceu a base. Ela descreve exatamente como o espaço-tempo se curva perto de um buraco negro, como os raios de luz se comportam, e como o tempo quase para um observador externo. Mas ela falha em um ponto, na singularidade. Lá, as equações não oferecem mais valores significativos. Efeitos da física quântica, que Einstein não conhecia, precisam entrar em cena. A descoberta real dos buracos negros só veio nos anos 1970, quando astrônomos de raios-x descobriram o objeto Cygni X1, cujas propriedades só podiam ser explicadas por um buraco negro. Desde 2015, buracos negros puderam ser medidos por meio de detectores de ondas gravitacionais, como o sistema LIGO. E em 2019, o telescópio do horizonte de eventos capturou, finalmente, a imagem revolucionária do horizonte de eventos da estrela M87. Singular, extrema, infinita. O que existe além dos buracos negros? Buracos negros são muito mais do que extremos físicos. Eles são monumentos místicos do cosmos, lugares que abalam nossas mentes, onde não apenas o espaço se distorce, mas também o próprio conceito de tempo. Eles são singulares e estão além de toda a ordem conhecida. Sua existência desafia não só a física, mas também nossa própria concepção do que é a realidade. Atrás do horizonte de eventos, tudo o que é mensurável termina e tudo o que é imaginável começa. No coração desses gigantes, as leis clássicas do espaço-tempo se dissolvem. E é exatamente por isso que os centros desses corpos são também lugares de infinitas possibilidades. Buracos negros podem não ser apenas o fim de algo, mas também dar origem a novos começos. Observações recentes do telescópio James Webb mostram que os buracos negros podem ter existido antes das primeiras galáxias e que eles são estruturas que transcendem completamente o tempo, as dimensões e o espaço. Teorias inteiramente novas até sugerem que eles poderiam desencadear pequenos Big Bangs que deram origem ao nosso universo,
ou que dentro de cada buraco negro um novo universo poderia emergir? Como você se sente ao pensar que nós também poderíamos existir dentro de um buraco negro? Loucura, certo? E ainda assim, é exatamente isso que algumas hipóteses da física quântica sugerem: que o nosso próprio universo pode ter surgido de um buraco negro em um cosmos de dimensões superiores. Clique em inscrever-se agora para receber novos e empolgantes vídeos regularmente.